Hoje nós vamos continuar a falar do assunto de inglês, na verdade, né? No sentido de ir um pouco para os advérbios. A gente vai falar sobre os advérbios, a gente já vem falando um pouco sobre eles, mas nós vamos dar aquele retoque final nesse assunto. E depois nós vamos para adjetivos e depois disso para questões relacionadas a esses dois temas. A gente viu nas aulas anteriores a respeito dos principais tempos verbais. Se der tempo, até lá a gente conclui todos os tempos verbais, mas eu pelo menos quis apresentar para você os principais, tá ok? E aí, à medida do andar da carruagem, a gente vai vendo se há necessidade de explicar mais alguma questão relacionada a verbo ou não também, certo? Então, vamos lá, vamos falar aqui a respeito dos advérbios em inglês. E o começo do nosso assunto ele vem aqui para trazer primeiramente o conceito, né? O que são os advérbios? São palavras que modificam verbo, adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. Então até o nome, né? Lembra um pouquinho verbo e adjetivo, né? Então ele meio que mistura essas duas partes de advérbio. E de acordo com o sentido que oferecem na frase, eles são classificados em advérbios de tempo, de modo, lugar, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência e interrogativos. Então vamos lá. Começando pelos interrogativos. Os advérbios interrogativos são utilizados em perguntas e sempre aparecem no começo das frases. Eu sei que você pode ter ouvido, né, falar sobre isso aqui como os pronomes interrogativos, né? Então, veja, né, que eles também fazem função de advérbio. Então, você vê aí que mais de uma função para uma mesma palavra. Então, how much are these shoes? Então, aqui estão os exemplos. Esse é o primeiro que eu falei e tem uns outros. Você pode pausar o vídeo e anotar, certo? Advérbios e adjetivos. Muitas vezes há confusão no uso dessas duas classes gramaticais. Confira abaixo as diferenças. O que é um adjetivo? É um termo que qualifica o substantivo ou pronome, ou seja, ele dá uma qualidade. Então, por exemplo, aqui, ó, Josh is a fast runner. Então, esse fast aqui é um adjetivo e ele dá uma qualidade para esse corredor. Quem é? Ele é o corredor o quê? Corredor rápido. Só que ele não é só rápido, ele é muito rápido. Então, veja aqui que tem esse adjetivo que é intensificado aqui por esse intensificador, certo? Então, o advérbio nesse caso é o quê? É o termo que modifica o adjetivo. O adjetivo é rápido e ele está modificando esse adjetivo no sentido de intensificá-lo, né? A gente, inclusive, já ouviu falar do very, né? Já no outro assunto. Então, ele assume aí esse papel também de intensificador. E além do sentido do adjetivo, ele também modifica o sentido de outro verbo ou de um advérbio, como já foi falado lá no conceito. Ele aponta como, onde ou quando ocorreu algo, o advérbio. Pronto, então tá aí, Josh runs very fast. Então aqui a gente tem um advérbio, very fast. Muito rápido, né? Very fast. No caso, o advérbio aqui nesse sentido seria tudo, né? Seria toda essa estrutura aqui. Ele não só correu, ele correu muito rápido. Então a modificação desse verbo está sendo feita por essa toda estrutura aqui. Ok? Eu dei o exemplo aqui dessa frase porque aqui nesse caso a gente tem um adjetivo e tem também um advérbio que modifica o sentido desse adjetivo. Ele não só corre, ele não é só um corredor rápido, ele é um corredor muito rápido. Em ambos os exemplos, a palavra fast, rápido, é utilizada. No entanto, no primeiro caso, o adjetivo qualifica o nome runner, como eu já falei, enquanto que no segundo caso, o advérbio indica como ou de que maneira Josh corre, que é very fast. Note que esse exemplo, a palavra fast, não foi modificada, nesse caso aqui, né, que ele está falando, pois há alguns casos em que se usa a mesma palavra para advérbios e adjetivos. Além da palavra fast, rápido ou rapidamente, as palavras late, que é tarde ou tardiamente, e hard, esforçado ou esforçadamente, também são utilizadas como advérbio e como adjetivo. Na formação de alguns advérbios, o adjetivo geralmente está intimamente relacionado com ele.
Então, em que sentido? Vamos ver aqui, ó. A gente tem um adjetivo, e aí nesse caso o adjetivo é bravo, e aí você tem um advérbio. Veja que ele recebeu essa terminação aqui, que eu acredito que a gente já falou em alguma aula sobre essas terminações, que acrescentam esses sufixos aqui na palavra, né? Mente, nesse caso. O li acrescenta esse sufixo na tradução da palavra mente. Em todas as situações, Marco? Não em todas, mas na maioria aí você pode ver que é possível ter esse significado. Então você tem aqui a tabela, o adjetivo e o advérbio do lado. Você pode anotar. Conforme você viu no quadro de advérbios acima, geralmente as palavras terminadas com sufixo li são advérbios, no entanto existem exceções, como eu falei. Aí aqui tem uns exemplos, né? Lovely, que quer dizer amável, friendly, que quer dizer amigável, e lonely, que quer dizer sozinho. Alguns advérbios apresentam a forma irregular. São irregulares, ou seja, não mantém nenhuma relação de proximidade ortográfica com o adjetivo correspondente. É o caso, por exemplo, do adjetivo good, que quer dizer bom, e do advérbio well, que quer dizer bem. Certo? Então, veja que mudou muito aqui, né? A ortografia também, inclusive, até com português. Aí tem aqui as listas de advérbios. Então, vamos lá. Primeiro aqui, o de afirmação. Então, aqui estão os nossos exemplos, inclusive o yes é um advérbio de afirmação. Então, tem um exemplo aqui também que você pode anotar. O de negação, o no e o not, que você já conhece bastante, são advérbios de negação. Dúvida, tem aqui maybe. Vamos lá, quais são os mais comuns aqui que você pode grifar? Esse aqui, certainly, você pode grifar. Esse indeed aqui, a gente não viu até agora nenhuma questão, né? Mas o obviously sim, e o yes também, por favor, né? O yes. O no, muito comum. Maybe é muito comum, você pode anotar. Possibly também é muito comum, a gente viu em questões, e aqui está o exemplo. Frequência. Aqui o de frequência, né, como você pode ver. Daily, monthly, a gente já viu alguns relacionados a isso aí, certo? Então, nesse sentido aqui, são importantes eles. Intensidade, e vejo que os de intensidade eles têm esse final li aqui, né? Então, é bem comum mesmo, como você pode ver, na maioria aqui tem esse final li para os advérbios de intensidade. Lugar, então, quais são os importantes aqui? Esses aqui que eu estou grifando são importantes até aqui. Esse rider eu nunca vi. Near é importante. Nowhere também. There, até aqui é importante. Where, pronto, aqui. Pronto, são esses que eu grifei. Quais são os que não são? Esse aqui não é tão importante. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Certo? Modo. Quais são os importantes? Esse aqui, esse também, esse aqui, pronto, até aqui. E o é importante, que pode dizer, inclusive, pode significar inclusive doente. Pronto, até aqui também são importantes. Ok? De repente, se a gente tiver em alguma questão que eu não grifei, a gente destaca, tá ok? Aqui também importantes, e você vê que tem a ver com o ordinal, porque first quer dizer primeiro, second quer dizer segundo e third quer dizer terceiro. E aí, quando você bota esse final li, vem a ideia de ordem. Primeiramente, em segundo lugar, em terceiro lugar. De tempo. Quais são os que são importantes? A maioria aqui. Esses aqui que eu grifei. Esses aqui também são importantes. Esses até aqui. Esse também, em breve. Soon também, que tem esse significado de em breve também. Still, muito importante. Then, today, tomorrow. Pronto, até o final aqui também são importantes. Interrogativos, todos, sem exceção, são importantes. Pronto.
Agora vamos falar de posição dos advérbios. Talvez, quando a gente fala sobre esse assunto, você pode até se lembrar de algumas coisas que eu já falei em algumas aulas. Então a gente vai revisar aqui, mas vai complementar também, que aí o assunto já fica todo amarradinho. O posicionamento de um advérbio em uma frase, por norma, segue duas ordens básicas. Então, veja aqui, ó, advérbio mais verbo mais objeto. Então esse objeto, né, ele pode ser composto aí pelo advérbio, ou um verbo, ou um objeto, né? Então a ideia é essa: advérbio mais verbo mais objeto. Então é isso que ele está resumindo aqui, certo? Nesse caso, qual é o advérbio? O advérbio é esse aqui. Qual é o verbo? Principal, né? Que eu acredito que é o sentido que ele está trazendo aqui. Arrives, que é chegar. E aqui o late é atrasado, né? Enfim. Mas, Michael, late não é advérbio? É. Aí aqui ele está trazendo como uma regra geral, certo? Um dos posicionamentos. Então, pode haver esse posicionamento, mas pode haver esse aqui também, que é o verbo. Entendi, aqui esse parêntese é a tradução, né? Então, não tem a ver com a composição do objeto não, gente. Aqui é a tradução, certo? Só para corrigir. A composição a primeira aqui, vamos lá. Vamos pontuar isso. Advérbio mais objeto. Ou pode ser verbo mais objeto mais advérbio, certo? Se quiser colocar uma siglazinha, só para contextualizar o assunto, você pode colocar aí, certo? Só documento para escrever, para você ficar por dentro do que eu estou falando. Vou colocar aí a questão da sigla, né, que eu falei, dessa sequência, AVO. Então, quase o nome de uma marca, né, Avon. Então, advérbio, verbo, objeto, certo? Essa é uma das possibilidades. Então, a gente está falando aqui de posições dos advérbios. Então, aqui é a primeira ordem. E aqui VOA, né, voa. Então, só para lembrar, verbo, objeto ou advérbio. Então, aqui vem o verbo, aqui vem o advérbio, que very well, acredito que é todo o advérbio mesmo. Né? Que, nesse caso aqui, até compõe a frase nesse sentido, né? Não tem um objeto claro. She sings, ela canta. Não diz o que ela canta, simplesmente diz o modo como ela canta. Que ela canta o quê? Muito bem. Então, aí tem aqui algumas dicas, né? Também para saber como posicionar o advérbio. Então, antes do verbo principal. Então, aqui é bem comum aparecer. O verbo principal é o verbo beber, to drink. Essa aqui é a forma infinitiva dele, que está no simple present, né? Aí aqui vem entre o sujeito e o verbo principal. Então é bem comum. Depois do verbo auxiliar. Isso aqui é uma regra mesmo, precisa aparecer nessa forma mesmo. O verbo auxiliar, ele vem antes, certo? Então quem é auxiliar é esse aqui. A gente já viu no auxiliar do present perfect, é o verbo to have no simple present. E aí o advérbio está aqui, certo? E aqui tem o nosso verbo, que seria o verbo principal. Então ele está antes do verbo principal e depois do verbo auxiliar. Aí ele traz aqui não posicionar entre um verbo e um objeto. Então não pode, por exemplo, esse never aparecer aqui, ó, depois do drink. Não. Ele tem que vir entre o sujeito e ele mesmo, né, o verbo principal, o advérbio. Aí ele traz aqui 2 ou mais advérbios na frase. Se em uma mesma frase existe a ocorrência de 2 ou mais advérbios, ou locuções adverbiais, que é o conjunto de advérbios formando o sentido, a seguinte ordem a seguir
a ser seguida será definida pelo tipo de advérbio. Então veja aqui, ó, que há uma ordem aí. Primeiro vem um advérbio de modo, que seria esse aqui, né, well. Advérbio de lugar, que é esse daqui, at the concert. E depois um advérbio de tempo, que é esse daqui. Aí você pode até fazer uma sigla, né? Também daí, que seria modo, lugar e tempo, MLT. Né? Então é essa ordem que ele precisa seguir. Então eles cantaram, que é o passado do verbo cantar, o verbo to sing. Esse verbo aqui, ó. Ele é um verbo irregular, ele está lá na nossa tabelinha. Aqui a frase está no simple past. Por quê? Porque o verbo está na forma passada dele, porque também tem esse sinalizador aqui. É inclusive uma das questões aí dos advérbios. Eles são bons sinalizadores, os advérbios de tempo, para poder dizer qual é o tempo verbal em que a frase está. Por isso que conhecê-los é muito importante. Pronto, então essa seria a ordem. 2 ou mais advérbios de modo. E aí? No caso de a frase apresentar 2 ou mais advérbios de modo, o advérbio que constitui uma palavra menor, com menos letras, será posicionado antes do advérbio mais longo. Então, é nessa ordem aqui, ok? Então, primeiro vem esse, advérbio de modo, honestamente, e depois vem esse daqui, respeitosamente, que é maior. E veja que ele é maior no inglês, certo? O sentido dele tem, a quantidade de letras contadas aí tem que ser no inglês. Ah, Michael, vou precisar decorar tudo isso aí. Bem, você vai aprendendo, de fato, assimilando com conhecimento, né? Como a pedagogia diz, você aprende com a repetição, a assimilação e a associação. Então, é dessa forma que você vai conseguindo absorver esse assunto, ok? Beleza, então, dando continuidade aí, a gente vai ter exercícios para poder treinar essas formas de aprendizado, que é agora. Então, vamos lá. Sinal de alternativa incorreta em relação às classificações dos advérbios em inglês. Então, vamos lá. Esse nearly aqui, veja, near quer dizer perto. Então, o li aqui dá esse sentido de mente, né, que seria aí um advérbio de quê? Vamos lá, olhar aqui as classificações, né? Quais são os que tem esses finais li? Inclusive, ó, ligado à questão da intensidade e também do modo, né? Se não me engano, isso, tá aqui. Então, o nearly, ele aparece nessa lista? Aparece, olha ele aqui, ó, quase, ele está como um advérbio de intensidade, certo? Então, é uma classificação correta. Quickly tem a ver com o advérbio de modo, rapidamente. É um modo como isso é feito? Sim, quickly, rapidamente, certo? Beleza, então está correto. Ele quer a incorreta, então a gente está procurando aqui a incorreta. Secondly, é de quê? De ordem e não de tempo, certo? Então essa aparentemente é a incorreta. Advérbio de frequência, rarely, que quer dizer raramente. Veja, nem todo advérbio terminado em li tem a ver com modo ou com intensidade, né? Então veja aqui um exemplo de advérbio de frequência que termina com esse final li. Possibly, um advérbio de dúvida. Esse aqui, eu nem sabia que era dessa classificação, mas veja que eu também estou aprendendo. Mas aqui o erro está aqui, né? Na C. Second é advérbio de ordem. Transforma os adjetivos em advérbios. Então, como é que isso é feito? Acrescentando sufixos ou prefixos. Então, o que é mais comum é você acrescentar aquele ly no final. Então, aqui vai ficar slowly, aqui badly, aqui carefully, aqui terribly, e aí, no caso, o y vai entrar aqui no lugar desse e aqui easily. Então, vamos ver. Certo? E como é que eu sabia que o y entrava no lugar do aqui? É mais por assimilação mesmo da palavra, da forma como eu conheço a palavra. Mas de regra geral é acrescentar esse ly para poder transformar.
certo? É a forma mais simples de transformação de adjetivos para advérbios, certo? Aqui quer dizer devagar, aqui vagarosamente. Aqui mal e aqui maldosamente. Aqui careful, cuidadoso, né, nesse sentido. Aqui é cuidadosamente. Terrible, terrível, terrivelmente. Easy, fácil, easily, facilmente. Preencha as lacunas com advérbios interrogativos. Pronto. Aqui é de fato você já ter assimilado e ver por essa questão de assimilação do seu conhecimento qual o advérbio interrogativo que você vai encaixar aqui. Quais são os advérbios interrogativos que nós conhecemos? Então, veja que são poucos, né? How, when, where e why. Se você tem anotado aí, coloque esses 4 aí na sua lista que a gente vai encaixar eles lá na questão. Então, vamos lá. Pronto. Uma pergunta bem comum, né, aqui deixa eu ver se faz parte, né? Porque são esses 4, eu vou inclusive anotar aqui para não me perder, porque aqui. How, se tiver mais alguma, a gente busca aí, né, dentro do sentido. When, where e why. Assim, essa questão é muito aberta, porque você pode colocar, a depender do sentido, talvez mais de uma aqui, certo? Então, não se culpe se você colocou algum aí, encaixou algum, e aqui na resposta está outro. Se fizer sentido, tudo bem. Então, por exemplo, o how, de certeza, a gente já tem certeza que ele entra aqui. Por quê? Porque aqui, ó, é uma palavra que junto com how forma o sentido de perguntar a idade, né? Uma expressão. How old? How old? Certo? Então, essa é a primeira expressão. Outro sentido aqui que faz bastante ser o where, ele vem acompanhado desse verbo aí, born, a forma que ele está aí, born, que é o verbo nascer. Então, quando eu quero saber aonde você nasceu, eu uso eu coloco where aqui, ó, essa pergunta, né? Onde você nasceu? Where were you born? Então, é uma pergunta bastante comum. Where were you born? Aqui, do you live é onde você mora, né? Tem esse sentido de mora. Então, aqui poderia ser onde você mora. Where do you live? Aqui também pode ser, além do where, pode ser when, certo? Aqui pode ser tanto where quanto when. Então, aonde você nasceu ou quando você nasceu, certo? Então, tanto vale um quanto o outro aqui. Aqui é que realmente se encaixaria melhor o where. Então, where do you live? Aqui se encaixa o what, que ele não aparece aqui na nossa lista e a gente pode até completar aqui, né? What, que é qual é o seu nome? Uma pergunta muito comum. What is your name? Agora, faltou o R aqui, né? O R do your, o seu. Ok, então, esses são alguns encaixes, né? Veja que correspondeu bastante com as nossas respostas e eu espero que tenha batido aí também com as suas. Então, esse é o primeiro assunto de advérbios que nós estamos vendo e agora a gente vai partir aí um pouquinho para ir especificamente para os advérbios de frequência, porque isso vai te ajudar bastante no entendimento do inglês. Talvez a gente já tenha visto isso, mas é bom a gente revisar. E nos advérbios de frequência, eles também são chamados de
frequency adverbs, que indicam com que frequência determinada ação acontece. Então, geralmente são utilizados para responder perguntas que começam com how often, que é com que frequência. Isso aqui é uma expressão, né, de questionamento que nós acredito que já falamos a respeito, né, dos hows. O how ele se combina com várias, né? How many times também, quantas vezes. Observa a tabela abaixo e conheça os principais advérbios de frequência em inglês. Então, vamos lá ver a lista de advérbios de frequência. Então, temos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, veja, né, que todos eles aqui, acredito que você já tenha visto, eles têm esse final LY, e nós temos o restante aqui. Você pode dar uma pausa no vídeo e anotar, tá ok? Então, temos aí. E aí ele traz aqui uma imagem para trazer a diferença entre os níveis de frequência indicados pelos advérbios abaixo. Então aqui é uma imagem bem ilustrativa, interessante para se entender. Esses daqui são os principais, certo? Então sempre tem 100% de porcentagem de frequência. Usually, usualmente, né? 80%. Often, que é frequentemente, tem 60%. Sometimes, 30%, às vezes, né? Sometimes quer dizer às vezes. E never, nunca. Então, 0%. Expressões de frequência. Então, acredito que nós já tenhamos visto algumas. E essas aqui são outras que também podem aparecer, certo? Então, você pode pausar o vídeo e anotar. A posição do advérbio na frase, nós já vimos isso, mas é interessante a gente ver também com o verbo to be. Então aqui estão os exemplos, né? Lembrando que o verbo to be é um verbo auxiliar, então ele vem antes do advérbio, ele precisa vir antes. Por isso que o advérbio vem depois, tá ok? E aí você pode lembrar um pouquinho da ordem que nós falamos no início da aula, né? Advérbio, verbo, que esse aqui é o verbo principal, esse verbo aqui, e o objeto. Mas para verbos auxiliares, o verbo auxiliar vem antes do advérbio, tá ok? Às vezes pode acontecer do advérbio, vir bem no início da frase mesmo, antes de tudo. Então isso também pode acontecer. Ou o advérbio também vir no final da frase, depois de tudo. Então isso também pode acontecer, e vou dar um exemplo aqui para você, só para anotar. Então, por exemplo, aqui, sometimes she goes to the shopping mall. Então, isso aqui quer dizer, né? Às vezes ela vai para o shopping. Uma outra forma também seria o quê? She sometimes goes, e aí vem o resto, né? O objeto. Goes to the shopping mall. Mas também pode acontecer de she goes to the shopping mall sometimes. Então isso também pode acontecer. Ele vem bem no final. Mas se ele vier pelo meio, você já sabe qual é a posição dele, certo? Advérbio, tá aqui, ó. Vou botar em vermelho. O advérbio, o verbo principal, que nesse caso é o verbo to go, e o objeto, que vou colocar em negrito. Ok? Então, veja, né? Essa é a composição aí, o posicionamento, na verdade, né? Então veja que o verbo principal é esse aqui. E aí ele segue essa regrinha aqui que a gente trouxe. E essa regra aqui, né, do verbo, objeto e advérbio, ela é seguida nesse último exemplo aqui, né? Então por isso que aparece dessa forma, tá ok? Então vou colocar aqui e pronto. Então é desse formato aqui que tá. E no caso do verbo to be,
a gente viu que o verbo to be, que é um verbo auxiliar, ele vem antes. Quando o advérbio está pelo meio, né? Então, o verbo to be vem antes do advérbio, ok? Mas, em casos em que ele vem antes de tudo ou depois de tudo, aí o verbo to be permanece no mesmo lugar na frase, certo? Por exemplo, então, she is always happy. Então, ela sempre está feliz. Outra forma de dizer isso é always she is happy. E a outra é she is happy always, que também pode acontecer. She is happy always. Então, essas são algumas formas, certo? Então, só para você se situar, eu vou grifar aqui o advérbio. Então, pelo meio, você vê, ó, o verbo to be antes do advérbio. Complemento, negrito, e o verbo principal, que é o verbo to be, que na verdade é um verbo auxiliar, não um verbo principal, eu vou deixar ele da cor mesmo que está aqui como sendo algo da frase, certo? Beleza, então, entendendo isso, a gente já entende melhor a respeito do posicionamento dos verbos. Aqui é um exemplo, né, que são exemplos com verbos principais, certo? Então aqui o verbo é o verbo visitar, o verbo to visit. Aqui é o verbo perguntar, o verbo to ask. E aqui é o verbo estudar, o verbo to study. Certo? Então são essas três situações aqui. Frases com verbo composto. Aí é só entender que o advérbio vai vir depois do verbo auxiliar, certo? Então o verbo auxiliar aqui é o verbo to have, no simple present. Aqui é um tempo perfeito, a gente já viu isso, né? Então, isso se o advérbio vir pelo meio da frase, viu? Se não, se ele vir ou bem no início, igual está aqui, ou bem no final, aí o posicionamento dele é bem no início e bem no final, ou bem no final, certo? É assim que a gente vai seguindo. No caso de verbo modal, que veja como esse assunto ele vai amarrando tudinho, né? Todos os assuntos que nós já vimos. O verbo modal acaba contando como verbo auxiliar. Então, o advérbio vai vir depois do verbo modal, igual está aqui nos exemplos. E aí, frases com verbo auxiliar, eu já falei, né? O verbo auxiliar vem quando o advérbio está lá pelo meio. Então, o verbo auxiliar vem antes, né? Na frase aí. Agora, quando for aqui, né? Por exemplo, uma resposta curta, né? No caso de respostas curtas, ele traz aqui, né? Se uma frase e o verbo auxiliar for utilizada em uma resposta ou de uma forma isolada em uma parte da frase, o advérbio de frequência deve ser posicionado antes do verbo auxiliar. Então veja que são respostas bem curtas, né? E aí esse verbo auxiliar, que é o do, o did, ele vem depois do advérbio. Então, o que são essas respostas curtas? É o que ele está dizendo aqui, ó, formas isoladas ou respostas curtas, e o exemplo está aqui nessa frase, como você pode ver. You never do, but I always do, certo? Então, é nesse sentido aqui, certo? Então, não estranhe se isso aqui acontecer. Mas, como regra geral, verbo auxiliar, verbo modal, vem antes do advérbio, quando o advérbio está pelo meio da frase, ok? Em frases que expressam ideias negativas, é possível utilizar o advérbio de frequência no início da frase, como eu já falei, bem no início isso é possível, certo? Então, rarely have I seen, never is she happy, e veja que inverteu aqui, né? Então, isso aqui é apenas uma possibilidade, não precisa se ater demais a isso não. É uma possibilidade que pode acontecer, certo? Então, se acontecer, não estranhe. Ok, beleza, então vamos resolver aqui esses exercícios. Assinale as sentenças nas quais o advérbio de frequência está corretamente posicionado. Então, Mary sometimes does
housework on Saturdays. Esse does aqui é um verbo principal, né? O verbo to do, que é o verbo fazer. O verbo to do, ele vai até aqui, né? D-O. Ele está com esse S aqui por quê? Ele termina em O e é precedido de consoante, certo? E aí o advérbio vem entre o sujeito e o verbo principal. Então está correto aí. Peter is never late for dinner. Está correto também, o verbo to be. É um verbo auxiliar, então o advérbio ele fica depois do verbo auxiliar. Ok? Mary takes often. Opa, tá errado. O verbo aqui é o verbo to take, é o verbo pegar. Ele está na terceira pessoa do singular no simple present, por isso que ele recebeu esse S aqui. Eu estou pontuando bem essas regras para você poder se lembrar, tá ok? O often aqui, ele tem que vir onde? Antes desse verbo principal, ok? A tradução, né? Mary às vezes faz atividade de casa nos sábados. Peter nunca está atrasado para o jantar. A Mary pega frequentemente o cachorro para passear. Aqui, they hardly ever have a metal. They hardly ever have a heavy metal in the evening. Pronto, aqui no caso esse have, você vê que não tem outro verbo, né? Depois. Aqui é um substantivo, né? A palavra toda aqui é um substantivo. Por quê? Porque aqui é um artigo. A pode ser um ou uma e um artigo vem antes de um substantivo. Então, aqui depois não tem outro verbo. Então, aqui não é verbo auxiliar, aqui é verbo principal. E aí, pode sim o advérbio vir antes desse verbo principal. Aqui na letra E, né? Tá correto? Até então. Mary always reads the newspaper at some time during the weekend. Né? Então, Mary sempre lê o jornal em algum tempo depois do fim de semana. E o sempre aqui está antes do verbo principal, que é o verbo ler, o verbo to read. Está conjugado na terceira pessoa do singular no simple present, recebe esse S. Aqui a tradução, né? Eles raramente têm um heavy metal à noite. Aqui. Peter brings Mary usually a cup of tea in bed. Está errado o posicionamento. O verbo aqui é o verbo to bring, é o verbo trazer. Ele faz inclusive parte da tabela lá dos verbos irregulares. Quando a gente está trabalhando com simple past, past participle. E aqui ele está conjugado na terceira pessoa do singular com o acréscimo do S, no simple present. Esse usually aqui tem que vir antes desse verbo, certo? Então, Peter usualmente traz a Maria um copo de chá na cama. Pronto, aqui ó, na última. Qual é o erro? Veja, isso aqui é verbo auxiliar. Verbo auxiliar tem que vir antes do advérbio. Então esse aqui que é o erro. Então veja, o erro está na F, na G e também na C. Então aparentemente são essas. Né? Então, essas aqui foram justamente as que que ele não destacou aqui. Né? Pronto, então o restante aqui está tudo ok. Beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos avançar. O termo seldom, entre aspas, no trecho adiante, pode ser substituído por seldom tem o mesmo sentido de rarely, raramente, certo? Então, simples assim. Às vezes você nem precisa ler todo o enunciado, você já vai, aliás, ler todo o texto que está no enunciado. Vá para a dica é essa aqui agora, né? Aquela dica que salva o tempo. Vá para o enunciado que vem antes das alternativas e aí depois você recorre ao texto para você não perder muito tempo traduzindo nem nada disso, ok? Mas aí você vai para poder conferir que também é importante. A gente já viu isso inclusive errando algumas questões, né? Então, and you will receive the respect and recognition seldom found today. Então, as an American Express card member, então como um membro expresso do cartão americano, você vai aproveitar o relacionamento conosco
que iremos além do ordinário, além do comum. Você vai tratar um membro como um membro, não um número. E você vai receber o respeito e o reconhecimento raro, que ele está dizendo aqui, né, raramente encontrado hoje em dia. Ok. Então, possa ser que, dependendo aqui do sentido, possa ser que não signifique rarely, né? Mas seldom, no contexto geral, quer dizer rarely. Seria raramente, é isso mesmo. Então, mas veja que até mesmo com o contexto, mesmo sendo sarcástico, ele quis dizer esse raramente aí, tá ok? Pronto, aqui ele já dá um enunciado e das alternativas. Veja que isso aqui é uma verdade universal, né? O sol, e aí rises in the east, in the west. Então, a gente sabe que o sol ele nasce no leste, né? Então, leste em inglês é east. Então, no lado oposto, que é o oeste, é o lado que ele se põe, né? Então, o advérbio que eu vou usar aqui é qual? Pensa um pouquinho aí. Às vezes, frequentemente, sempre, nunca, usualmente. É claro que é nunca, né? Por quê? Porque ele não nasce no oeste, ele nasce onde? No leste. Então, never. Por isso que a resposta aqui é a letra D. Ok? Pronto. Então, entendendo isso, agora a gente vai para os adjetivos. E na parte de adjetivos a gente vai ver especificamente alguns assuntos que são importantes para o entendimento dessa classe gramatical, do inglês de forma geral. Então vamos lá. Adjetivos em inglês. Os adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. Podem ser seres, animais, objetos. Essa caracterização pode expressar qualidade, defeito, estado ou condição. Os adjetivos em inglês podem variar no que diz respeito ao grau. Então, eles podem ser comparativos ou superlativos. No entanto, são invariáveis relativamente ao gênero. Então, tanto para homem quanto para mulher, você usa o mesmo adjetivo. E número também, singular e plural. Ou seja, o mesmo adjetivo é utilizado para caracterizar o substantivo masculino e feminino, singular e no plural. Isso simplifica muito a nossa vida, né? No sentido de passar frase por plural e tudo mais. Então aqui estão alguns exemplos onde o adjetivo é new. New é novo. E ele aparece em diferentes situações aqui e veja que vida é substantivo feminino, ele não varia. Carta no singular, substantivo masculino, não varia. Carta no plural, ele não varia também. Veja que aqui é um exemplo prático, né, do que ele acabou de falar aqui. E aqui tem uma lista de adjetivos, os mais usados. Se você quiser parar para anotar, eu acho importante, certo? Então você pode pausar o vídeo e anotar. E aqui a segunda leva, certo? Você pode pausar o vídeo e anotar. E aqui a terceira, talvez tenha uma quarta ainda. Não, pronto, termina aqui. Qual é a posição do adjetivo? Então, de forma geral, inclusive quando a gente estudou pronome adjetivo, possessivo adjetivo, a gente via que ele vinha o quê? Antes do substantivo. E é justamente onde ele aparece. Eles aparecem antes do substantivo principal. Por quê? Porque o adjetivo caracteriza o substantivo. Então, você pode ver aqui pelos exemplos, né? Esses estudantes aqui não são apenas estudantes, eles são o quê? Excelentes estudantes, alunos, né? Então, veja que cada exemplo aqui você vê essas características, ele vindo antes do substantivo. Só que pode acontecer também em frases com verbos de ligação, que o adjetivo ele apareça no final, né? Então, a Caroline parece feliz, o João parece cansado. Então, esses verbos aqui são chamados verbos de ligação, né? Então, veja que o adjetivo está aqui. Então, no primeiro exemplo, Caroline é o substantivo principal, o verbo é seems, como eu já falei, parecer, é um verbo de ligação.
E o adjetivo em inglês é happy, que está posicionado depois do substantivo, que está aqui. Ok? Tá aí os exemplos. E aqui tem uma tabela, né, para a gente conhecer os principais verbos de ligação no inglês. Então, se você quiser anotar, são esses verbos que promovem esse tipo de situação em que o adjetivo vem depois do substantivo. Ok? Você pode anotar aí. Tem aqui alguns exemplos, certo? Você vê que o verbo to be é um desses verbos de ligação, né? Ok. E aí é importante também destacar que existem pronomes indefinidos. Então os adjetivos, eles devem, na verdade, ser posicionados depois deles. Então veja aqui que tem essa tabela, né, de pronomes indefinidos e que a gente já falou. E aí você vê aqui, ó, there is someone sick. Então there is something useful. Então veja que o adjetivo, ó, sick, que é doente, useful, que é útil, beautiful, hot, que é quente. Então vem depois dos pronomes indefinidos. Ordem dos adjetivos em inglês. Então aí ele traz, né, como a sintaxe da língua portuguesa não é igual à da língua inglesa, é comum que haja dúvidas no que diz respeito à posição dos adjetivos em inglês. Os adjetivos geralmente são posicionados antes dos substantivos. No entanto, quando numa frase existe mais de dois adjetivos, e aí você tem que obedecer essa ordem aqui, certo? Então, aqui está a tradução dessa ordem, certo? Aí você pode anotar, se quiser até fazer algum acróstico, né, para você poder lembrar, igual a gente fez aqui, ó. Isso vai ajudar bastante. Que é a ordem dos adjetivos. Você cria um nomezinho, cria uma frase. Então, aqui, opinião. A opinião sobre o tamanho da idade tem formato. Formato, cor, origem e religião. Porém, o material do propósito é o nome. Pronto, então uma opinião sobre o tamanho da idade tem formato, cor, origem e religião. Porém, o material do propósito é o nome. Então essa seria uma frase que você pode criar para poder lembrar. Cria agora. Beleza. Outra forma é você colocar as iniciais, né? O, T, I, F, C, O, R. Ficou parecendo uma palavra, né? Otificó, Mapron ou Maprono. Então, otificó, Maprono. Então, você lembra, né? Ordem, tamanho, idade, formato, cor, origem, religião. E aí vem material, propósito e nome. Então, são formas para você poder conseguir assimilar. Você pode fazer, inclusive, isso com outros assuntos decorebas que tem por aí, mas que ajuda bastante. Então, por exemplo, aqui, ó, My neighbor is a lovely old man. Então, isso aqui tem a ver com a idade. Então, a idade aparece aqui e aí lovely é amável, né? Então, ele vem como uma opinião. Então, fantastic big house. Big é o que? É o tamanho. E aí, fantastic é uma opinião. New red car. Então, red é o que? Cor. E new seria
uma idade, né? Relacionado a algo da idade. They prefer the old paper bag. Paper é material. E old seria uma idade. Ok? Classificação dos adjetivos em inglês. Então, em relação ao significado, a gente pode classificar como adjetivos de opinião. Então, você tem aqui alguns exemplos. Adjetivos de tamanho, adjetivos de idade, adjetivos de formato, adjetivos de cor, adjetivos de origem. Esses aqui acontecem quando a gente está estudando países e tal, tem a ver um pouco com as nacionalidades. Adjetivos de religião, adjetivos de material e de propósito. Certo? Então, saco, cama, mesa de computador, campo de futebol, então isso tudo tem a ver com propósito. Então, aqui estão alguns exemplos de frases. Tem os adjetivos possessivos que nós já vimos quando a gente estudou pronomes possessivos. Então aqui só vou dar uma passada. Se você quiser pausar o vídeo para anotar. Grau dos adjetivos em inglês. Então, os adjetivos são palavras que variam em grau. Então, eles podem ser comparativos e superlativos. Qual é o grau normal? É aquele que representa a forma básica, o adjetivo na sua essência. Então, a menina é bonita, o cachorro é fofo, minha prima é alta. Então, alto, fofo, bonita, bonito, são todos os graus normais desses adjetivos. Agora, existe o comparativo em inglês. Aqui, nessa aula de hoje, a gente vai meio que ser introduzido nesse assunto, certo? E aí, na próxima aula, a gente conclui. Acredito que não vai dar tempo, não. O grau comparativo, ele estabelece comparação entre dois ou mais seres e é formado pelas seguintes expressões. Então, como é que a gente constrói, né? A gente usa esse termozinho aqui, as, tanto no início, no caso, tanto antes do adjetivo quanto depois dele. E esse as aqui significa tão, quanto, certo? Aí esse é o grau comparativo de igualdade. Então por quê? Porque é tanto quanto. Um exemplo, a garota é tão bonita quanto a mãe dela. Então aqui é um comparativo de igualdade. Quando a gente usa esse more aqui, more quer dizer mais e o than quer dizer do que. Então é um comparativo de superioridade, é mais do que. E aí um exemplo aqui, ó. Ela é mais bonita que a irmã dela. Então você vê que é um comparativo de superioridade. Less quer dizer menos. E aí esse than aqui, do que. Então menos do que é um comparativo de inferioridade. Um exemplo, ó. Ela é menos bonita que a amiga dela. Então ele está dizendo aqui comparativo de inferioridade. Aí ele traz o seguinte, ó, que porque assim, a gente usa esse more e usa esse less aqui para tanto o comparativo de superioridade quanto o de inferioridade para adjetivos que são longos, certo? Então, por exemplo, o adjetivo beautiful. Mas, para adjetivos curtos, a gente usa algumas terminações, e essas terminações é que a gente vai ver agora. Então, que elas se resumem basicamente no acréscimo do ER, essa é a regra geral. E aí talvez algumas regras de outros estudos que nós já fizemos ajude também a você saber como é que funciona a construção desse adjetivo comparativo, certo? Porque aqui, ó, por exemplo, esse adjetivo terminou em consoante, vogal consoante, você dobra a última consoante e acrescenta R. Então isso lembra também umas regras que nós já estudamos. Aqui, por exemplo, termina em E. Então você não vai acrescentar o R, você só acrescenta o R. Aqui termina em Y precedido de consoante. Então você tira o Y e acrescenta I, E, R. Então veja que são regras bem próximas ao que a gente já aprendeu. Então acredito que você já tenha uma certa ajuda aí desse conhecimento prévio, certo? E aí você tem aqui uma lista onde você pode anotar, certo? Esses adjetivos. Aqui são alguns exemplos, ok?
E aí a gente tem um grau superlativo. Não se preocupe que a gente vai ver isso aqui mais minuciosamente, certo? E ver também exercícios, ver exemplos, eu só introduzindo aqui para você. Os superlativos são aqueles que intensificam as qualidades dos substantivos. Ele é formado pelas seguintes expressões: the most, que quer dizer o mais, e the least, que quer dizer o menos. E veja que é o superlativo de superioridade e aqui o superlativo de inferioridade. E o que é esse superlativo? Ele sempre está comparando, você veja, ele é um comparativo também, só que em relação ao todo. Por isso que ele é chamado de superlativo, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, she is the most beautiful girl in her family. Então, ela é a garota mais bonita na família dela. Então, o todo aqui é a família dela. E ela é a mais bela, ela é a super. Por isso que é chamado de superlativo. She is the least beautiful student in her class. Então, ela é a menos bonita na sala de aula dela, na turma dela. Então, ela está sendo comparada com todo aqui, que no caso é a turma dela, certo? E aí a regra geral para adjetivos longos é colocar esse the most e colocar esse the least. Aí para adjetivos curtos, seguindo a mesma ideia daqui, ó, esses mesmos adjetivos daqui, se você vai colocar um superlativo neles, aí você coloca um EST. Essa é a regra geral. Aí tá aqui, ó, os mesmos, e aí ele traz os superlativos desses adjetivos. E aqui tem os exemplos, e ele traz, né? Consulte a imagem abaixo e veja os exemplos. Então ele traz um esquemazinho aqui para facilitar a sua vida, né? De construção de comparativos, ó, e de superlativos. Então, veja que aqui termina em consoante vogal consoante, dobra a última consoante e acrescenta R. Aqui o code segue a regra geral, né, do acréscimo dessas terminações. Wet segue a mesma regra da 1. Have segue a mesma regra do easy. Não sei se você lembra aqui do easy, ó. Tira o Y e acrescenta IE, aí pode ser IER ou IEST. Warm segue a regra geral, hungry segue a mesma regra da 4 aqui, do have. Então, essas daqui são as construções. Pronto, basicamente é isso. A gente vai ver exercícios na próxima aula para poder praticar a respeito desse assunto. Eu espero que você tenha gostado da aula. Teacher, desejo uma ótima semana aí. Valeu!